Pronto. E agora eu vou colocar minha apresentação aqui. Bom, semana passada começamos a aula falando sobre desenvolvimento comunitário, sobre o que é desenvolvimento, o que é uma comunidade, o que é um jovem protagonista, como que esse jovem protagonista atua, o que ele pode fazer. E aí eu estou horrorizada, entendeu? Do nada que eu comecei a falar de miojo e só a Maria Clara percebeu. Jean Miguel me decepcionou. Achei que ele fosse perceber. Dei tchau, chamei ele várias vezes, ele nem me ouviu. Eu acho que a caixinha de som dele chegou, ele... Mas tudo bem, tá perdoado. E hoje a gente vai dar sequência nisso que começamos na semana, que é o desenvolvimento comunitário. Só que a gente vai passar brevemente pela parte, continuando o desenvolvimento comunitário. Se a gente já aprendeu o que é desenvolvimento, o que é uma comunidade, o que é o desenvolvimento comunitário como um todo, o que é um jovem protagonista e o que ele faz, hoje a gente vai ver como a gente pode fazer uma intervenção comunitária. O que é uma intervenção comunitária? É participar do dia a dia da comunidade, é trazer melhoria para onde eu moro, através de vários tipos de atividade. Então, intervir é participar, e participar é servir. O jovem, desde cedo, ele deve ser estimulado a participar das ações que visam a melhoria. E lembrando que a gente falou semana passada, comunidade, ou semana passada não, terça. Comunidade não necessariamente é comunidade rural ou pesqueira. Ela pode ser o bairro que você mora ou um grupo de pessoas que você se identifica. Quem conhece a realidade a fundo, as demandas comunitárias, é a própria comunidade. Relembrando também o que eu disse na terça-feira. Não adianta a gente achar que um prefeito, um vereador, ele vai conseguir atender as necessidades da comunidade se ele não vai lá encarar essa realidade. Quem sabe o que a comunidade precisa e o que a comunidade quer é quem mora dentro dela, quem vive o seu cotidiano. Eu não posso falar do bairro do Jean Miguel se eu moro na Orla. Se eu moro na Orla, eu sei os problemas que a Orla enfrenta. Por exemplo, um problema que a Orla enfrenta que eu não gosto, ou que a maioria das pessoas que moram lá reclamam. Na alta temporada, não existe uma alternativa de trânsito. A água não existia. Essa era uma demanda de quem mora na Orla. Porque quem mora aqui em Porto Seguro continua com a vida normal e o turista chega. E aí eu demorava mais de 2 horas para sair da minha casa e chegar até o escritório do Mãe Terra, que é uma rota que eu normalmente demoro 5 minutos, 7 minutos de carro. De ônibus eu demoro 30 minutos. E aí, com a alta temporada, eu demoro mais de 2 horas para conseguir chegar no Instituto Mãe Terra. E aí, quando essa demanda chega para o governo, para a prefeitura, para o vereador, aí sim é que eles têm noção dessa realidade que alguma comunidade está passando, né? Esse problema. Aí o Jean, que não mora na Orla, ele talvez não soubesse desse problema, mas se ele trabalha na Orla, ele sabe desse problema. Porque ele sai da casa dele, que é um bairro X, para ir trabalhar na Orla, num hotel na alta temporada. E aí ele enfrenta o mesmo problema. Só que às vezes no bairro do Jean pode faltar água e eu não sei, porque eu moro na Orla e na Orla não falta água. Então, cada comunidade sabe o que ela precisa. Dessa forma, estimular a participação. Mari, não estou conseguindo ouvir nada que você fala. Ninguém está me ouvindo? Eu tô escutando. Eu tô te ouvindo, de boa. Bia, deve ser algum problema aí no seu volume. Aumenta aí. Ah, minha internet está péssima. Tudo bem, se você não conseguir acompanhar, depois você pega o vídeo. Mas tenta aí, conecta esse fone direito, rapaz.
Então, dessa forma, estimular a participação dos indivíduos nas decisões coletivas é estimular o exercício da cidadania, além de utilizar com maior efetividade os recursos oriundos para a comunidade. Então, o que acontece? Quando a gente estimula a participação das pessoas nas tomadas de decisões, as decisões passam a ser coletivas, não é uma decisão de uma pessoa só. Além de você estar exercendo o seu papel de cidadão, que você não está pensando só no seu problema, você está pensando no problema de todo mundo, aí a gente pode utilizar essa renda, essa verba que vem para a comunidade de uma maneira melhor. Então, vamos supor que um vereador chega para vocês e fala, ó, eu tenho X reais, eu tenho 50 reais que eu posso gastar no Baianão. Como que vocês acham melhor que eu gaste esses 50 reais? Aí, coletivamente, a comunidade decide como é a melhor maneira. E não o vereador decide qual é a melhor maneira. Como é que ele vai decidir se ele nem mora lá? Então, essa tomada de decisão coletiva, de interesse coletivo, ela é melhor para o bem-estar de todo mundo, para o bairro de cada um, para a comunidade que cada um mora. Então, precisamos estar atentos ao mundo que nos cerca e exercitar o sentimento de pertencer à sociedade, optando como dela participar e no que nela desejamos modificar. A sociedade ela tem o poder de transformar-se mediante as decisões e ações dos seus membros. Essa é a dinâmica para superar os seus limites. Então, o que é que ele fala? Uma vez que você se sente pertencente a algum lugar, você tem vontade de fazer a mudança, de que a diferença aconteça. Então, eu trabalho no Mãe Terra. Eu me identifico muito com Mãe Terra. Aqui eu me sinto em casa. Então, todas as decisões que vão ser tomadas para a melhoria do Mãe Terra, para a melhoria das pessoas que aqui trabalham, eu me esforço, eu tô lá junto, porque para mim esse é um lugar muito bom, esse é um lugar que eu me identifico, esse é um lugar que eu gosto. E isso tem que acontecer na sua escola, tem que acontecer no seu bairro. Se você se identifica com aquele espaço, com as pessoas que estão ali com você, e você quer aquilo melhor, você acaba se engajando mais. Por isso que a gente se engaja em causas que a gente se identifica. Por exemplo, eu me engajo em causas LGBTQI+. Porque eu faço parte desse grupo. Então, eu me identifico com esse grupo, eu me identifico com os problemas que eles passam, então eu me engajo com eles. Eu luto junto com eles para as melhorias. E a mesma coisa deve ser no seu bairro. Se você gosta daquele bairro que você mora, mesmo com os problemas que ele passa, que ele tem, que às vezes acontece, você gosta da sua vizinhança, você gosta da sua rua, se vocês se unirem como um todo, vocês conseguem atingir objetivos para toda a comunidade, para que aquele lugar cada vez seja melhor para todos que moram ali. A organização das pessoas, sua união para solucionar necessidades comuns e conseguir melhores condições de vida, determina o desenvolvimento de uma nação. Então, o que acontece? Quando a gente junta os grupos e a gente começa a solucionar juntos as necessidades de todos, a gente traz melhores condições de vida e a gente determina o desenvolvimento de todo um país. Por exemplo, que é o que acontece em greves, quando vários colaboradores de uma empresa fazem greves, quando passeatas acontecem. Embora a gente muitas vezes fique irritado porque fecha o trânsito, porque teve a greve dos caminhoneiros, e aí nada chegava, a gente não conseguia ir para lugar nenhum, acabou o combustível, foi aquela loucura. Mas a greve, ela é sempre em prol de um bem maior. Não sou eu, Mariana, reclamando sozinha. Sou eu, Mariana, e todos os caminhoneiros que trabalham comigo, que também se incomodam com essa causa e também lutam para conseguir algo melhor para nós. Só que se só um caminhoneiro começar a reclamar, alguém vai prestar atenção? Não. Então, vários caminhoneiros tiveram que se juntar, eles estabeleceram numa lista tudo o que eles desejavam, eles se organizaram, se planejaram e executaram uma ação de intervenção para que eles fossem atendidos nas necessidades que eles gostariam. Entenderam? Esse é o intuito. Só que aqui eu não vou ensinar vocês a fazerem greve. Eu vou ensinar vocês a fazer isso de um modo mais legal, que é através de uma associação. Então, vamos unir a comunidade, organizando os moradores e pressionando o poder público. Um método de conseguir isso é através de uma associação.
Então, o que é se organizar através de uma associação? Na história do associativismo, desde o início, ainda no tempo das cavernas e da caça, onde os homens e mulheres viveram cerca de 30 mil anos, a cooperação já era a base de desenvolvimento. Ou seja, como que funcionava? Vocês lembram? Um grupo saía para caçar, o outro grupo ficava dormindo, um outro grupo ficava tomando conta do território para não ter invasão, um outro grupo ficava responsável por cuidar da casa, tipo das cavernas, organizar os alimentos, cuidar das crianças, e assim um cooperava para que o outro conseguisse fazer sua função. Ou seja, eu determino a função de cada um e a gente sabe que isso é um efeito dominó. Se um para, todos param. Se um continua, o outro continua. Isso vai funcionando como uma engrenagem, certo? Isso é a gente não ter um pensamento individual, é a gente ter um pensamento coletivo. Depois do período em que todos os acontecimentos eram explicados pelos mitos e deuses, que eram na época das cavernas, onde tudo era explicado como uma divindade, veio a Era da Razão, que foi na Grécia, no ano 500 a.C. Aí surge a democracia, uma nova forma de educação, e assim o homem iniciou sua participação nas decisões sobre o seu país, percebendo que podia escrever a sua história. Como que isso acontece? Primeiro, a cooperação e a associação de pessoas, ela surge por uma questão de sobrevivência. A gente passa, o homem das cavernas, a gente não, que a gente não é homem das cavernas, os homens das cavernas entendem se cada um tiver uma função e todo mundo trabalhar igual uma engrenagem, a gente vive mais tempo. Depois disso, quando vem a Era da Razão, a gente percebe que, estando organizado, todos em prol de um bem maior, a gente consegue participar da democracia e assim a gente consegue ditar quais os caminhos que a sociedade vai seguir. Por quê? Como que a gente conversa com o governo, com o Estado? Através das eleições, dos votos, através da participação social, que já foi passado na aula de educação, por exemplo, que são através dos conselhos, dos movimentos, na Câmara Legislativa, que é a Câmara de Vereadores, e através de outros tipos de participação. Só que um meio da sociedade organizada conversar com o Estado para que receba benfeitorias, para que receba verba é dinheiro, tá, gente? Para que receba maquinário e afins para o que você produz, é através de uma associação. Porque uma pessoa sozinha, ela não tem voz. Várias pessoas juntas têm voz. Várias pessoas fazendo a mesma coisa em prol de um bem maior conseguem atingir um objetivo. Certo? Fica difícil assim? Não, né? Tá bem tranquilo. Então, se organizar através do associativismo foi mantido ao longo dos anos e das civilizações. Organizar-se para viver coletivamente, seguindo normas e desenvolvendo suas relações sociais. Para intermediar essas relações, foi criado o Estado, que é o próprio governo, que tem por principal finalidade regular o convívio social a partir das leis. Então, nós, sociedade, a gente conseguiu entender a nossa relação um com o outro. A gente conseguiu entender qual era o papel de cada um dentro da vida humana na Terra. E aí o Estado ele vem para regular isso, para que ninguém cruze nenhuma barreira que vá atrapalhar a vida do outro através das leis, certo? Então é por isso que ele surgiu. Aí aqui, eu queria falar aqui uma coisa. A Maria Clara, por exemplo, que mora lá em Santa Maria, ela vive muito mais essa realidade, eu acho, do que os outros participantes aqui da conversa, porque ela mora numa comunidade rural, onde existe uma associação que faz coisas em conjunto, não é, Maria? Isso sim, Mariana. Viu? E aí, você sabe como é o nome da sua associação, para a gente falar aqui pro pessoal? É a Associação Aprovem. E o que vocês produzem? A gente faz em hortaliças, a gente planta muito aipim para levar pro PA, a gente planta banana, a gente planta de tudo. A gente também cria pato, galinha, porco. A gente cria de tudo um pouco aqui. Pois é, aí o que acontece para as
outras pessoas que estão aqui na aula que não moram numa área rural. Se a gente está numa área rural, onde cada um planta alguma coisa, às vezes alguns plantam a mesma coisa, e a gente tem que fazer uma feira. Só que a feira é em Eunápolis. Se eu estou numa associação, a gente consegue dividir frete, levar as coisas de todo mundo junto, consegue barraquinhas para essa associação. E aí a gente consegue benefícios, a gente consegue cursos para essa associação. Um território ali rural que planta um monte de coisa. Vamos dar um curso para eles melhorarem ainda mais a plantação deles? Aí o governo vai, identifica aquilo. Maria? Oi. Inclusive também tem a associação da AMPRA também, das mulheres. Que foi como eu te falei, da cozinha industrial. Exatamente. Então lá tem 2 associações na sua comunidade. Isso. A Provem e a da AMPRA, que é a Associação das Mulheres. Eu lembro das 2. E aí, o que acontece? Quando essas pessoas estão unidas, praticando essa atividade que é comum entre elas. Comum que eu digo todos eles fazem a mesma prática, que é o plantio, por exemplo. E aí, quando eles estão organizados dessa maneira, em focos, né, fica mais fácil do governo identificar o que eles podem fazer por esse grupo. Óbvio que também fica mais fácil para a comunidade demandar para o governo o que eles precisam, porque às vezes o governo não toma iniciativa própria. Aí aqui eu trouxe para vocês 2 videozinhos. O primeiro vídeo é ele explicando essa questão da associação e os benefícios que a associação pode trazer para a comunidade. E isso pode ser rural ou pode ser urbano, tá bom? Não tem diferença. E depois eu vou mostrar um outro videozinho de uma comunidade rural que percebeu o quanto você fazer uma associação traz um maior poder para a comunidade, um poder de trabalho, de executar mais atividades, de receber mais cursos. Então, vou colocar aqui para vocês. O restante aí tá entendendo tudo? Ellen e Jean estão entendendo o que eu tô falando? Tá tranquilo? Se não quiser falar, pode pôr no chat. Jean já foi embora. Mariana, você tá tão linda. Ai, obrigada. Viu? Só eu te elogio, tá vendo? Ellen tá entendendo. Jean? Não, professora. Oi. Tá dormindo, Jean? Eu não. Então tá bom. Vou pôr o vídeo aqui pra vocês. Certo. Ai, não vejo a hora de conhecer vocês ao vivo. Eu também, viu? Não vejo a hora. Por aqui. Vai se apaixonar? Que Jean? Esse Jean é demais, misericórdia. Vender é uma arte. Ellen, a gente ainda não sabe, provavelmente não. Talvez numa próxima etapa do curso, depois das aulas, a gente vai ter os encontros de planos de negócio, que vocês vão desenvolver os planos e aí a gente tem que orientar vocês. Talvez seja possível que nessa parte de orientação a gente consiga, como são grupos menores, a gente consiga trazer os grupos até aqui para vocês terem a orientação. Mas se não, provavelmente vai ser só o evento final mesmo de certificação. Porque a gente ainda fica um pouco inseguro de fazer tipo um evento, um encontro assim com muita gente, sabe? Vou botar o vídeo aqui, peraí. Exige dedicação, talento é importante, mas não é só isso não. Se liga neste programa e aprenda a vender mais. A gente sabe, a gente faz. A gente sabe, a gente faz. Apresentação: Roberto Bonfim. Eis uma receita poderosa para fortalecer pequenos negócios: o associativismo.
A evolução do homem na Terra é contada pela sua capacidade de se unir em torno de objetivos comuns. O associativismo é a mais natural e inteligente forma de preservar e fortalecer os interesses de grupos e indivíduos. Associação. A história mostra que na maioria de pequenos negócios bem-sucedidos existe uma associação ou cooperativa ajudando. Imagine você sozinho, reivindicando na prefeitura melhoria na sua rua ou negociando preço com o fornecedor. Agora pense, como seria se você fosse representado por uma associação? Hoje no Brasil, não existe um mercado ou feira popular bem-sucedido que não tenha uma associação para organizar e representar os empreendedores. Algumas são exemplares. Cuidam da segurança, limpeza, ocupação das bancas e já começam a voltar os olhos para a capacitação dos donos de bancas e empreendedores. Olha, eu vou interromper um momento para chamar o Kleber Nunes, presidente da Associação da Feira do Guará. Kleber, qual a importância da associação para a feira? Antes da criação da associação, as coisas eram muito difíceis. A gente não tinha uma organização, não tinha um planejamento. E depois da criação da associação, a gente conseguiu estabelecer metas, fazer um planejamento, se organizar melhor aqui no trabalho. Mas assim, o começo foi muito difícil, porque até a gente se organizar, até a gente planejar a criação da associação e fazer com que ela funcionasse, com que ela fluísse, foi muito difícil. Mas hoje a gente dá graças a Deus que a gente está aqui com a associação, que as coisas melhoraram assim 100% e a associação foi um bem que a gente conseguiu fazer aqui para a Feira de Guará. Olha, minha gente, associação não é coisa que se faça da boca para fora. É um instrumento de organização que envolve compromissos com o bem comum. E quanto mais democrática e isenta de outros interesses, melhor. O que mais uma associação pode fazer, Kleber? Para melhorar, a gente está pensando em fazer os cursos de capacitação aqui para os nossos associados, porque assim a evolução da feira, da associação, seria uma coisa constante e permanente. Capacitado, o associado ele pode ter uma visão melhor do seu negócio, ele pode atender melhor as suas expectativas e assim melhorar em todos os sentidos. E para isso a gente está buscando uma parceria com o Sebrae para fazer esses cursos de capacitação, que seria muito interessante para todos nós aqui da associação. Mercador de Histórias. Camelódromo. É um nome estranho, não é não? Pois assim foi batizado o primeiro mercado popular desse tipo no Brasil. Ele surgiu em Florianópolis, no começo da década de 80. Para conseguir o espaço, um antigo anexo do mercado municipal, vendedores ambulantes formaram uma associação. Por meio dela, ganharam força junto à prefeitura. Hoje, a mesma associação cuida do mercado. Além da administração, cumpre um papel político. Defende os interesses dos associados sempre que a prefeitura vai tomar uma medida em relação ao comércio popular. E isso há mais de 20 anos. Prova definitiva da importância de uma associação para a longevidade dos pequenos negócios. O Sebrae está sempre ao lado do empreendedor. E boa sorte e sucesso, minha gente! Você acabou de ouvir A gente sabe. Então, aí nesse vídeo, ele mostrou pra gente qual é a história da associação, deu um exemplo de feirantes que se associaram e os benefícios que eles tiveram, e a história do camelódromo de Florianópolis. Vocês sabem o que é um camelódromo? Não? Um camelódromo é tipo assim, não tem camelô que vende coisa falsificada? Aí o camelódromo é uma junção, mas aí nem sempre é tudo falsificado. Mas aí é uma junção desses camelôzinhos, dessas barracas. É tipo a passarela do álcool. Só porque aí não é feira de frutas, alimentos, essas
coisas. É feira de produtos tipo roupa, sapato, chaveiro, bolsa. É camelô que chama. E aí o camelódromo é a junção dessas barraquinhas. Só que aí o que acontece? Ele toma esse nome de... Aí o camelódromo, ele começa a usar esse nome quando eles começam a fazer como se fosse um shopping, só que só de camelô. É tipo igual Império, né? Império tem, como é que é o nome dela? Isso, na novela Império tem. Isso mesmo, a menina trabalha no camelódromo. A Cristina. Ela trabalha no camelódromo, é aquilo. Lá em São Paulo tem muito, no Rio de Janeiro também. Aqui nessa região eu nunca vi camelódromo, mas é tipo a passarela do álcool. Só que ao invés de ser ao ar livre, ela é em boxinhos fechados, assim, um circuitinho que você faz com os boxinhos fechados. E aí, você viu, eles fizeram a associação dos camelôs e hoje eles tomam conta do camelódromo. Aí eles conseguem cursos para que essas pessoas tenham uma desenvoltura melhor na sua venda, explorem mais as mercadorias que eles vendem e assim por diante. Assim como o pessoal aí de Maria Clara, lá em Santa Maria, conseguiu o curso na Associação de Mulheres para cozinha industrial e coisas assim. Sempre voltado para o que aquele grupo produz. Aqui no Mãe Terra, a gente é uma associação. Só que aí a gente é uma associação que executa projetos sociais. A gente não produz nada, a gente não planta, a gente não colhe, a gente não tem vaca, não tem porco, não tem galinha, mas a gente executa projetos, a gente tem educadores sociais. Então, quando a gente recebe algum tipo de verba do governo ou de alguma instituição privada, é voltadas para executar cursos, entendeu? É a mesma coisa, são várias pessoas que se uniram em prol de uma atividade social e não em prol de uma produção. Então, pode ter associações de várias coisas, como existe a associação de moradores. Onde eu moro tem associação de moradores. Aí os moradores se associam, pagam uma mensalidade e essa mensalidade é revertida em benfeitorias do bairro. Os jardineiros... Isso, aqui também é tipo assim também. O pessoal então, paga lá... também, sim. E aí sempre, ninguém vai ter fim lucrativo, ou seja, ninguém pode lucrar com esse dinheiro, botar no bolso e sair fora. Tem que usar o dinheiro em prol de todas as pessoas que pagam. Então, no meu bairro, a gente paga os jardineiros que limpam os canteiros, que podam as árvores, a gente paga o sistema de água, que lá é poço, aí tem o sistema de tratamento da água e distribui para as casas. A gente paga isso, a gente paga a vigilância que tem lá e tudo mais. Então, ninguém pega esse dinheiro que os moradores pagam e leva embora para si. Ele é pensado de uma maneira compartilhada. A mesma coisa deve ser na Associação de Maria. Aqui também é assim. Aí eles pegam o dinheiro, entregam para o tesoureiro, e aí eles fazem isso também. Exatamente, uma associação funciona para isso. E aí, além dessa mensalidade que é paga, daí não pode ser associação de moradores, mas até pode, mas se ele tiver algum tipo de produção. Se essa associação tiver algum tipo de produção, aí sim você está apto a participar de editais que destinam verba do Estado ou verbas de empresas, como a Veracel, por exemplo, e pegar esse dinheiro para aplicar em algum benefício da comunidade. Seja comprar uma máquina que vai melhorar a produção, seja um veículo que vai levar os produtos até a feira, pode ser um curso que vai fazer as pessoas se qualificarem mais para o que elas produzem. Enfim, é dessa forma que... E agora eu vou colocar um vídeo de uma comunidade rural que se associou. A partir de então, eles conseguiram ter cursos e eles conseguiram desenvolver o turismo dentro dessa comunidade através da associação. E eu achei o vídeo da menina muito emocionante. Vou colocar aqui para vocês.
Eu gosto de começar contando minha história dizendo que nasci. Eu gosto de começar contando minha história dizendo que nasci e resido e peço a Deus a graça de, enquanto viver em uma comunidade rural. Mesmo com todos os preconceitos, mesmo com todas as faltas de tudo, mas eu tenho certeza que não saberia viver em outro lugar. E desde muito nova, né, eu sempre gostei de ter a minha renda, de ter a minha grana para poder fazer alguma coisa. E eu recordo que com 8 anos de idade eu já fazia empeleitada com o meu avô. Ao mesmo tempo a gente também participava da igreja. Assim que a gente se crismou, convenci meus amigos que o grupo de jovens da gente fosse diferente. E eu lembro que a gente começou a olhar quais as pessoas de nossa comunidade que precisavam de ajuda. Éramos 20 e a gente começou a fazer rifas, fazer bingos, organizar festa, vender pastel em festa, vender bolo e tal, para arrecadar dinheiro para ajudar a nossa comunidade. O gestor dessa mata, a pessoa que tomava conta dessa mata e que tomava conta dessas famílias que moram aqui, nessas casas, nos convidou e disse, olha, eu arrumei um curso de associativismo no Senar para vocês. Quando a gente terminou, a gente percebeu que já era uma associação. Aí foi quando a gente fez um curso de empreendedorismo do Sebrae. E a gente descobriu que nós tínhamos um potencial muito grande, que a gente podia fazer muito mais coisa pela nossa comunidade. A gente fazia só a trilha, então nós começamos a fazer o piquenique na mata, porque a gente percebeu que o povo sentia fome. E aí nessa época também eu me formei, eu sou historiadora de profissão. Com muita dificuldade eu saí daqui e fui estudar em Campina Grande. Eu sou a primeira mulher daqui de Xande Jardim que tem um curso superior. Quando eu terminei o meu curso, eu sempre tive esse desejo, essa vontade de trabalhar aqui. Nunca quis sair da comunidade. Eu fui chamada para dar aula para um grupo de mulheres. Era um curso de 2 anos, chamado Saberes da Terra, e era para eu ajudá-las a ler e a escrever melhor, mas aí eu percebi que eu podia fazer um pouco mais por elas. Eu não ajudei elas a ler e a escrever melhor. Eu ajudei elas a serem gente. Eu ajudei elas a terem uma profissão. Eu ajudei a elas a terem dignidade e orgulho de morar na zona rural. Mas o que foi mais bonito foi incentivá-las a produzir um artesanato. Elas disse, então vamos fazer alguma coisa com palha de bananeira. E hoje eu tenho uma alegria muito grande dentro do meu coração de saber que as mulheres de Xande Jardim são artesãs com carteirinha que têm uma profissão. E aí nós tínhamos, né, o trabalho aqui nas trilhas, o piquenique, o passeio de bicicleta. Tinha a lembrancinha de levar para casa, feita pelas artesãs, porque turista que é turista tem que levar a lembrancinha para casa, mas faltava um local para as pessoas, né, comerem. E as pessoas começaram a observar que era um restaurante diferente. Tinha a comida que a comunidade produzia. As pessoas que trabalhavam eram daqui, mais capacitadas, porque o Senai e o Sebrae fizeram 4 cursos de garçom conosco, de boas práticas e de tudo mais. E de repente a gente começou a ganhar muitos prêmios. Eu acho e acredito muito no empreendedorismo. E esse empreendedorismo social, esse empreendedorismo de base comunitária e de modo especial, a gente tirar o leite de pedra. Eu não tenho praia, mas eu tenho mata. Eu não tenho rio, cachoeira, mas eu tenho engenhos de cachaça e rapadura. E é isso que a gente tem feito aqui em Xande Jardim. Nós não tínhamos nada. Tínhamos apenas uma vontade de ser matuto, mas matuto sabido. Mas o que a gente quis e quer é viver aqui, mas viver com dignidade. Com dignidade. Então, gente, gostaram do vídeo dessa moça? Sim, bem interessante. Pois é, eu peguei esse vídeo porque eu achei ela muito inspiradora, essa moça. Por vários motivos. Primeiro, ela trouxe vários elementos das nossas últimas aulas. Ela falou, eu saí da comunidade... Primeiro ela falou que ela era do grupo de jovens da igreja.
E ela falou, eu quero que esse grupo de jovens faça mais do que ser um grupo de jovens de oração. A gente quer ajudar a nossa comunidade. Isso já é ser um jovem protagonista. Ou seja, ela, enquanto jovem, percebeu as demandas que a comunidade dela tinha. Ela tinha um apoio de jovens que estavam com ela na igreja e falou, vamos todo mundo, então, fazer isso? Esse é um ponto. Ela já foi uma jovem protagonista. O segundo ponto foi a questão de identidade, dela se sentir pertencente a essa comunidade. Ela falou, eu vou sair, vou estudar, foi para Campina Grande estudar, que é a capital da Paraíba. Não, Campina Grande não é capital, não, é João Pessoa. Mas Campina Grande é uma cidade grande, de lá. Falou, eu vou para Campina Grande estudar, volto, e aí com a minha graduação, eu vou fazer a melhoria para minha comunidade, eu vou trazer o que há de melhor para minha comunidade. Foi, montou a associação. Da associação, eles descobriram tudo que eles poderiam desenvolver como um lugar turístico. Depois que eles tiveram essa ideia de tornar a comunidade um lugar turístico, você viu o que ela fala. A gente recebeu o curso do Sebrae, curso do Senac, para atendimento dos garçons, para melhor desenvolver nossos produtos. Ela falou, não precisa ir de praia. Eu tenho o alambique, eu tenho a mata, eu tenho um restaurante, tenho a história da minha comunidade. Então, isso é um exemplo ótimo de tudo que a gente vem trazendo até agora. É você se sentir pertencente àquele espaço, é você encontrar os pontos fortes da sua comunidade, dar o destaque, e os pontos fracos, você pedir ajuda, você conseguir suporte, você conseguir curso. Ela conseguiu trazer emprego para a comunidade dela, que às vezes a gente não... Desenvolvendo turismo, ela conseguiu trazer emprego, e sendo só produtor, talvez não estivesse enxergando essa oportunidade. Se eu abro um restaurante, que antes não tinha, começa a ter um fluxo de pessoas, eu vou precisar da cozinheira, eu vou precisar do garçom, eu vou precisar do cara do bar. Se eu tenho um alambique, que o alambique já tem um dono, do engenho de cachaça, e aí, além das pessoas conhecerem o engenho da cachaça, para saber como a cachaça é feita, ou a rapadura, eu monto uma lojinha de lembranças, onde as pessoas vão levar um exemplo, um brindezinho para quem não foi com eles na viagem, ou para eles mesmos, para lembrarem dessa viagem. Eu vendo aquilo, eu preciso de um vendedor, eu preciso de um caixa, eu preciso rotular minhas embalagens. Enfim, aí você começa a gerar emprego e renda para essa comunidade que talvez estivesse estagnada em só um tipo de atividade, que era produzir a cachaça e a rapadura, e ficar naquilo. Não, o lugar pode se desenvolver para algo melhor e que as pessoas não precisem sair. Eu me formei no meio do ano passado, em administração. E normalmente as pessoas tendem a achar que a administração é só administração de empresas. E não é. E aí o que acontece? Antes do curso de administração, eu tenho 27 anos, né? Aí antes do curso de administração, que duram 4 anos, eu fiz faculdade de turismo. Eu só não me formei, eu não apresentei minha monografia no último semestre, e aí eu não me formei, eu fiquei sem essa formação, mas fiz os 4 anos de curso. E aí eu fiz os 4 anos de turismo, os 4 anos de administração, e durante esse período eu trabalhei aqui no Mãe Terra, durante 8 anos. E aí eu falei assim, cara, na minha monografia eu quero juntar tudo isso que eu sei. Eu quero juntar o turismo, eu quero juntar a administração e eu quero juntar a minha vivência aqui no Mãe Terra, minhas experiências aqui no Mãe Terra. Aí a Flaelma, que é a nossa professora aqui do curso também, ela foi minha professora de metodologia, e aí ela me indicou, ela falou, Mari, existe um segmento de turismo que chama turismo de base comunitária. Nele eu tenho certeza que você vai conseguir juntar tudo que você deseja. E foi isso. Por quê? O que eu estava incomodada na minha cabeça? Eu estava incomodada na minha cabeça que Porto Seguro é um lugar tão grande, tem tantas coisas, mas as pessoas só insistem em ir para a praia e para as festas. Para a praia e para as festas. Os empregos das pessoas ou são nos outros, ou é música, restaurantes. E se dá
um pepino, igual aconteceu agora, porque não tem que dar um pepino, todo mundo fica perdido. Eu falei, cara, precisa ter uma alternativa para isso. Eu acho que praia e balada. Não é só isso. Não é nesses eventos jogar beach tênis. Eu tô vendo muita gente jogar o baba. Começou a pensar em atividades físicas ao ar livre e começaram a executar. Da canoagem, que sai 5 da manhã, o pessoal da natação, que já era uma coisa que não acontecia muito aqui em Porto Seguro. Você vai para o Rio de Janeiro, nos últimos anos eu estou vendo também, mas isso aconteceu na minha monografia. Poxa, eu trabalho com comunidade rural aqui no Mãe Terra, tanto lugarismo como estudos que já existem sobre esse tema. E aí eu pude identificar que se a comunidade, no meu caso foi rural, mas pode ser urbano, como existe, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, como a professora Dani deu um exemplo na aula dela. Se a comunidade ela se associa e ela identifica as potências dela, o que cada um pode produzir e como vocês podem ganhar dinheiro juntos, isso é um estouro. E aí eu falei, cara, as comunidades rurais de Porto, elas precisam se associar, entender as suas potencialidades e ter o pensamento empreendedor, trabalhar o empreendedorismo nelas. Para que os grandes empresários, que nem são daqui de Porto Seguro, parem de vir para cá e explorar o morador. Porque o que acontece aqui em Porto, vejam se eu estou errado, mas os donos dos empreendimentos são pessoas que não compram um lugar, fazem um grande empreendimento e aí os nativos, os locais se tornam os empregados. Eu estou errado? Tá certíssima. Pois é. Aí, quando a gente fala de turismo de base comunitária, é permitir que o morador, que o local ele desenvolva a atividade, ele pratique, ele seja o dono do lugar, a comida ainda venha para ele. Então, a gente pensar, vou para Santa Maria tem? Santa Maria tem as plantações de hortaliça, Santa Maria tem a cultura de sei lá, é uma suposição, porque eu não sei. Tem uma cultura de fazer objetos de barro, decoração em barro. Gente, se eu montasse um centro de cultura do barro em Santa Maria, onde as mulheres que fazem os objetos de barro ficassem ali fazendo em conjunto, as pessoas pudessem visitar, comprar esses utensílios, aí a fulana da outra associação de mulheres que fizeram um curso de cozinha industrial montam um restaurantezinho onde os visitantes conseguem almoçar, comer da comida que é plantada ali mesmo, que hoje as pessoas se interessam muito por isso. Tem um rio que passa em Santa Maria. Se a gente dava isso para as pessoas sentarem, lerem um livro, e aí a pessoa pode passar um dia aqui. Então, tendo esse tipo, identificando as potencialidades, você ir trabalhando uma forma alternativa, porque o de sempre, as pessoas já estão cansadas. E nisso a gente estimula a comunidade. Eu não trouxe ninguém de fora para investir na sua comunidade. A própria comunidade pensou no que é bom para ela e no que ela pode propagar para o outro. E aí esse retorno financeiro ser da comunidade. A comunidade parar de trabalhar para os outros. Que isso é um absurdo.
Enfim, parei com a revolta. Aí agora, ok. Já sei a finalidade e como reunir os moradores em associação. Agora, como que eu identifico as demandas da minha comunidade ou do meu bairro para elaborar um projeto que a solucione? Então, como é que eu vou identificar os problemas e elaborar um projeto para solucionar esse problema? Então, os projetos, eles são um conjunto de ações planejadas que ajudam a resolver um problema da comunidade. O primeiro passo, a gente tem que mapear o local. Por isso, a gente elabora um diagnóstico. O que é um diagnóstico? Um diagnóstico é onde a gente identifica tudo que tem nessa comunidade. Onde ela fica, como surgiu a história dessa comunidade, quantas pessoas moram ali, o que existe na comunidade, quantas associações, quantas igrejas, quantos postos de saúde, quantas lojas de roupa, quantas papelarias, o que tiver, você vai listar. Como as pessoas vivem? Ah, eles vivem produzindo alface. Ah, eles vivem plantando feijão. Tá. O que está acontecendo de bom na comunidade? Que tipo de incentivo essa comunidade está tendo? Do que a comunidade sente falta? O que ela está precisando? Quais são os sonhos da comunidade? O que a maioria das pessoas deseja? E nisso tudo você ir listando. Assim, você já consegue ter alguns dados para elaborar um projeto. Lembrando que, pessoal, até falei isso com o pessoal da manhã. Um projeto social, ele é voltado para a comunidade ou para a sociedade. Mas você pode elaborar um projeto empresarial, se você quiser. Por exemplo, eu quero identificar, eu vou identificar então o problema da minha empresa e vou elaborar um projeto para solucioná-lo. Um projeto é o quê? Você ter o problema, você ter a solução e você ter isso de forma escrita, o quanto custa, que impacto ele vai gerar, quanto tempo ele vai demorar, quais são os outros objetivos que esse projeto tem, se ele pode se estender, se ele pode trazer outras ideias. Então, isso é um projeto, tá bom? Aí aqui, para a gente ir para uma parte mais prática, a gente vai fazer a árvore dos problemas. Cada um vai fazer uma árvore, cada um que está na aula. Quem quiser fala pelo microfone, quem quiser fala pelo chat. Então, na raiz, a gente vai colocar o motivo do problema. O que causou esse problema? Porque a gente não fala, o problema está na raiz. Porque a gente tem um problema, que é o tronco. Mas para esse problema existir, teve algum motivo. E a copa, que é onde ficam as folhas, flores e frutos, são os efeitos. Ou seja, as ações que são os responsáveis, o resultado desse problema, enfim. Aí aqui a gente tem. Cada um vai fazer. Cada um vai ter uma folha, um problema, um cupim, o que causou esse problema, quem é o responsável por esse problema, que é a flor. A semente é uma ação que você vai ter para melhorar esse problema. E a fruta é qual resultado você espera dessa ação. Aí eu vou duplicar esse slide aqui e a gente vai montar um de cada um. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem do pessoal da manhã, ó, o Dahai, o Dadai, o Matheus, a Alice, e cada um foi montando sua árvore. Então, agora, vamos começar com quem? Quem quer começar? Pode? Vocês querem um tempinho para pensar? Ou já consegue? Eu quero um tempinho para pensar. Espera ainda. Eu vou dar um Coloque exemplo aqui para você. Jean, que é bom, professora. Eu vou colocar um exemplo. Fala de novo, professora. Fala de novo. É assim, ó. Essa atividade se chama... A Ellen, não faço ideia de como fazer. Eu vou dar um exemplo, Ellen, para explicar para vocês. Por exemplo, aqui, vou pegar a árvore... Não, essa da Rai foi muito complexa. Da Alice. A Alice, ela quis solucionar um problema da comunidade dela que se chama Vila Cachoeira, em Ilhéus. Ela não mora mais lá, mas ela morou e ela identificou alguns problemas. Então, como problema, ela identificou a falta da água. Lá, no verão, eles tinham falta de água.
porque é um poço artesiano. E aí chegava a época do verão, chovia pouco, eles não tinham muita água. O que causava essa falta de água? Ela identificou que era a própria natureza, era a falta de chuva. Ah, e também eu esqueci de colocar aqui, o consumo inadequado. As pessoas, às vezes, acabavam consumindo muito mais do que era necessário. E essa água acabava. Aí o responsável por essa falta de água era a própria população, porque ia além do normal e não encontrava alternativas para acumular água para uma época em que faltasse. E aí a ação que ela encontrou para solucionar esse problema seria pensamentos sustentáveis para a coleta de água e utilização da água. Então, o que seria isso? Ela falou, seria elaborar um projeto de captação de água da chuva, por exemplo, ou então fazer uma aula de educação ambiental com o pessoal da comunidade para que eles aprendessem a utilizar a água de uma maneira melhor, ou reutilizar a água, por exemplo. Quando a gente lava a roupa na máquina, a água que a máquina solta, utilizar para lavar a casa. Ou então para irrigar as plantas, ou então para lavar a louça. Então, ela pensou numa ação, seria isso, propor o sistema de captação da água da chuva e a educação ambiental para a população da Vila Cachoeira. E o resultado seria água suficiente para todos os moradores. Aí eu falei para ela, esse projeto tá muito legal, porque ele é muito simples de resolver. Você vai lá na Vila Cachoeira, já tem uma associação de moradores, vamos supor que já existe. Então, a própria associação vai escrever um projeto de captação de água da chuva, projeto de educação ambiental para a utilização de água. Aí vai escrever, precisa de um educador ambiental? Quantas aulas esse educador ambiental precisa dar numa comunidade para que eles aprendam a reutilizar a água? Ah, precisa de 4 aulas. Quanto custa essas 4 aulas? X reais. Sistema de captação de água da chuva. Ah, o sistema de captação da água da chuva, a gente vai precisar de tantos metros de cano, tantas máquinas, não sei o que, custa tantos reais. Quais são os benefícios? Mari, bora lá. Peraí, deixa eu só terminar. Veio aqui na cabeça. Quais são os benefícios que essa captação de água da chuva vai trazer para a comunidade, ou essa educação ambiental vai trazer para a comunidade? Tais e tais benefícios. Pronto. Ela entrega isso no poder público, eu tenho certeza que em algum momento vai aparecer uma resposta, porque está tudo ali detalhado. O que o poder público não quer é problema para pesquisar, gastar tempo para pesquisar o que a comunidade precisa. Se a comunidade entrega isso pronto, meio trabalho deles já está feito. Entendeu? Aí vocês podem pensar isso no bairro de vocês, na escola de vocês, no trabalho de vocês. É pensar em um problema e como a gente vai solucionar ele, tá bom? Vamos começar aqui o da Maria e aí a gente vai explicando e vai ficando mais claro para vocês. Fala aí, Maria, qual é o problema que você quer falar? Bora lá. O problema, né? É sobre as máquinas que vêm para onde eu moro. Peraí, deixa eu só colocar seu nome aqui. Tá. Árvore da Maria Clara, que é em Santa Maria. Tá, então o problema que tá aqui no tronco são as máquinas. São as máquinas. Isso. Máquinas destinadas para a associação. Porque essas máquinas, elas vêm erradas, elas não vêm para o que precisa. Porque, geralmente, quando a gente precisa, quando alguns precisam, nem sempre tá na mão. Tipo, Tá, tem outra pessoa. alguém usou... Hã? Tem alguém usando quando o outro precisa. Não é bem assim.
Tipo, eu sei que todo mundo trabalha e tal, mas tem vezes que a gente precisa na mão e não tem. Tipo, é porque tá lá na 3, eu não vou buscar, não sei por isso e por causa daquilo, entendeu? Tipo, não é toda vez quando a gente pede, eles trazem até a gente. Tipo, a gente precisa de buscar areia com uma carroça daqui. Aí não tá na mão. Eu tô ocupado, entendeu? Mas aí é para quem vocês pedem? Para a própria associação? Um produtor pede para a associação gente... e o equipamento, Isso, o equipamento a gente não tá lá. Sempre tá em outro lugar. Então eu vou colocar aqui de uma maneira melhor. Então é a disponibilidade das máquinas da associação. Porque elas nunca estão disponíveis para quando vocês precisam. Isso. Certo. Qual é o motivo delas não estarem disponíveis? Você sabe? Elas sempre ficam na presidência, né? Lá em cima, na 3. Aí, porque aqui são divididos em 4 partes, né? Tem a 1, a 2, a 3 e a 4. Aí, só que elas ficam na 3 e lá na presidência. Só que quem são os responsáveis, na verdade, né? É a presidência. Eles mesmos que podem usar. Tipo, se a gente tá precisando aqui, a gente não pode ir lá buscar, pedir assim, olha, eu vou usar em tal lugar, vou colocar gasolina, vou colocar isso e aquilo. Eles, entendeu? Tipo, sempre eles que tem que fazer. Então, como que eu posso explicar isso de uma maneira fácil de vocês entenderem? Tá monopolizado. Só pode o presidente manipular. Ele não deixa vocês manipularem a máquina. Então, se ele não está disponível, então vocês também vão ficar sem. Quase isso. Bem assim mesmo, na verdade. Tá. Então, não é falando mal, tipo, da presidência e tal, nem nada, né? É porque às vezes a gente não sabe nem se é maldade dele. Às vezes ele tem tanto zelo pelo negócio, que assim, deixa que eu vou com você mexer para não quebrar, ou então para supervisionar, para ficar em cima mesmo. A gente entende isso. Então, vou pôr aqui. Monopolização da presidência. Aí eu vou colocar, a utilização só pode ser feita com a supervisão dele e da disponibilidade dele, né? Pronto. Aí agora a gente vai pôr a Flor. Então, o responsável por esse problema talvez seja a presidência da associação. Isso. Ou você identifica um outro responsável. Por exemplo, assim, isso que ele está fazendo é só uma resposta aos maus cuidados dos associados. Por exemplo, a gente já teve máquina de ficar disponível e os associados não cuidaram direito, quebraram. Entendi. E aí, às vezes, ele só tá agindo dessa maneira por medo. Ou pode ser que ele já tenha começado a agir assim porque agiu assim. Pode colocar eles mesmo, porque, assim, as máquinas só estão vindo por agora, entendeu? Não faz muito tempo que estão trazendo esse tipo de máquina. Começaram há pouco tempo. Não tem ele já tempo. começou assim. Tá, então vou começar, vou pôr que o responsável, então, por esse problema é a presidência. É igual meu pai também fala. Aí meu pai também fala tipo assim, não sei porque esse tipo de máquina, se nem todos tá usando, sempre que precisa não tá na mão e tal. Então eu não acho porquê de trazer isso, porque geralmente assim não tá sempre na mão. Entendi. Usar e tal. Acaba que tem a máquina e não usa. Entendi. Aí aqui, então, a gente vai colocar a semente no pé na árvore e a gente vai pensar numa ação
que solucione esse problema. Você acha que a gente pode pensar em várias alternativas? Ele nomear uma pessoa encarregada da associação que seja responsável só pelo maquinário. Vou contratar o João, vou pagar um valor para ele, mesmo que seja baixo, para ele ficar responsável pelo maquinário. Ele vai ser meus olhos da máquina. Então, se uma família precisa, ele vai levar, ele vai ficar encarregado disso. É como um almoxarifado. Aqui no escritório isso acontece. Se alguém vai levar uma caixa de som para uma atividade, eu, Mariana, fico responsável. Eu anoto quem pegou, a pessoa assina. Quando ela devolve, eu anoto a data de devolução, confiro se está tudo ok, se quebrou, se não quebrou. E é assim que funciona. A gente estipula um prazo, a gente fala, você pode ficar com a caixa de som durante 5 dias. Depois você tem que devolver porque tem outra atividade. Então, talvez, designar um responsável de almoxarifado seja bom, porque aí ele controla quem pega, quanto tempo a pessoa vai ficar e quando ela devolve. Isso. Então, eu vou colocar um responsável de almoxarifado com escala de utilização. Tipo assim, para que nenhuma família interfira na atividade da outra. A pessoa agenda a utilização dela, devolve para outra pessoa utilizar. Foi igual uma vez, meu pai também tava precisando de 2 carroças de areia. Aí toda vez pediam para eles levar, ele ajudar a colocar em cima, né, a areia e tal, e a carregar, mas nunca eles ligavam, bora fazer isso, tá, hoje, beleza. Nunca tinha um dia certo. Aí meu pai desistiu. Oh, meu Deus. E aí a gente coloca como fruto, então, aqui na copa da árvore, a melhora na produção. Porque se as pessoas puderem utilizar as máquinas da maneira correta, pode ser que a produção delas melhore, né? A produção e na venda. Então, pronto. A árvore da Maria tá bem certinha. E isso, Maria, é uma proposta que qualquer associado pode levar para a associação, né? É verdade. Não pode ser, vai gerar um custo, vai, porque a gente pensa em um responsável de almoxarifado, mas é uma maneira de também a gente pensar da seguinte forma: se eu aumento um pouquinho a mensalidade para pagar um funcionário da associação que vai cuidar dessas máquinas, mas ao mesmo tempo as máquinas vão estar disponíveis para os produtores. Os produtores vão alavancar a produção e as vendas. O produtor também vai receber mais. E assim, ele vai poder continuar pagando um pouquinho a mais para a associação. Então, é um vai... Isso é igual a gente vai pagando. Eles vão pagando os carnês e aí vão arrecadando esse dinheiro, né? E vão comprando aquilo, vão comprando isso para melhorar. Exatamente, aqui, senão né? realmente o maquinário é o dinheiro jogado fora. Falou que tá sem ideia nenhuma, mas Jean, é só você pensar no seu dia a dia, tipo, algo que te incomode. O que tá faltando? A segurança no meu bairro, atividades culturais no meu bairro, atividades de lazer. Eu acho que eu tive a ideia, Bruno. Teve? Então bora. Bora que a gente vai se ajudando. Como é que eu faço? Porque tem dia que a água aqui da Embasa não chega nos tanques. Não chega no... A água não chega no... Como é que é o nome daquele negócio em cima? Da caixa d'água. Na caixa d'água. A água não chega... mesmo no Cambolo, no Cambolo. Aqui a água não chega na caixa d'água. Ou seja, a água não sobe, entendeu? Eu entendi. O problema da água, na sua vida, já que é em Embasa, ela é um pouco diferente, mas é válido. Por que eu falo que ela é um pouco diferente? Porque é uma solução
que não vai estar diretamente na sua mão. Isso vai depender realmente do Cambolo ter uma associação de moradores, que eu não sei se o Cambolo tem, deve ter. E essa associação entrar com uma solicitação na Embasa. Tá correndo direto isso aqui. Qualquer dia desse eu vou lá visitar Jean. Mas vamos fazer aqui. Você quer fazer da água ou você quer fazer de outra coisa? Eu queria de outra coisa que eu não lembro, entendeu? Não, e se é uma demanda na sua vida, pode ser. Não tem problema. Ou também, se você quiser falar, tipo, de questões de... Pode ser água, pode ser asfalto, pode ser saúde, pode ser educação, pode ser lazer, pode ser cultura, pode ser o que você achar que isso interfere na vida da comunidade. A segurança. A segurança, Não, isso aqui eu acho que não tem que reclamar disso, não, mas... Mas a gente pode fazer da água, se você quiser, a gente vai da água mesmo. Eu acho que o único que eu sei no momento é só esse. Então vamos nessa. Então, o seu problema aqui no tronco seria o fornecimento de água. E aí eu vou ressaltar aqui que é pela Embasa, porque a gente está falando de um órgão, uma estatal, né, que é a Embasa. Gente, agora falando sério, que milagre foi esse eu ser a primeira a responder? Jesus! Eu tô surpresa comigo mesmo. Eu nunca fui a primeira a responder. Sempre deixava a Jean, a Alice. Hoje eu fui a primeira. Parabéns. Então, a causa, o cupim, o que causa essa falta de água, você já sabe que não é um problema na sua casa. Não. É da Embasa mesmo, falta no bairro. Porque no bairro, falta no bairro. Já falta na casa da minha colega, do meu vizinho. Vocês já entraram em contato com a Embasa para saber por que falta água lá? Acho que não. Hoje caiu, né? Então, vamos colocar aqui. A causa não sabemos. Não identificada. Não identificada. Porque a Embasa não declarou nada ainda. Quem é o responsável? Então, a gente já sabe que o responsável é a própria Embasa. Mas, às vezes, a falta de água, acho que é a pressão da água que não vem muito forte, entendeu? Acho que é isso. Porque, tipo, vai muito baixa naquela torneira da rua, sabe? A água vem muito pouca na torneira da rua, mas não chega a cair na caixa. Entendi, porque para ir para a caixa ela tem que subir, né? Tem que ter a pressão. Mas aí também não é a quantidade de água, porque eu acho que é a própria água que faz pressão para ela subir, né? Sim. Então, acho que a quantidade de água que está sendo distribuída no Cambolo não é o suficiente para fazer um reservatório de caixa d'água. Vamos colocar a Embasa como responsável, até porque ela tem que justificar para os moradores do Cambolo por que o Cambolo não está tendo água suficiente para encher uma caixa d'água. A ação que o Jean Miguel vai ter com isso. Jean Miguel, a sua ação vai ser um pouco diferenciada. Por quê? Na sua ação, você tem que identificar se o Cambolo tem associação. Se o Cambolo tem associação, essa associação tem que entrar com uma carta para a Embasa. Porque é o que eu disse. Se você e a sua família forem sozinhos lá na Embasa reclamar, não vai dar nada. Desculpa o vídeo, mas a Embasa tá cagando. Não vão estar nem aí. Essa é a verdade. É uma família que tá vindo. Agora, se eu tenho uma associação do Cambolo, que eu não sei quantas casas o Cambolo tem, mas deve ter mais de 200 casas no Cambolo. Se mais de 200 casas do Cambolo, em forma associada, envia uma carta para a Embasa, eu tenho certeza que eles vão começar a prestar atenção. Entendeu? Então, a sua ação vai ser identificar a associação de moradores do Cambolo. Então, você vai identificar a associação de moradores do Cambolo e mobilizar os moradores para que mandem uma carta para a Embasa.
Isso funciona basicamente como um abaixo-assinado. Lembra na escola quando a gente fazia abaixo-assinado para tirar um professor, abaixo-assinado para usar tal uniforme e essas coisas? É basicamente a mesma coisa. Uma associação, ela faz um abaixo-assinado. Todos os moradores que estão reclamando do fornecimento de água por algum motivo, e aí no Cambolo abriu um monte de restaurante recente aí na Rua da Linha, né? Que eu tenho certeza que se falta água para eles, meu filho, eles vão estar participando também desse abaixo-assinado é aí. ruim porque às vezes você tem que tomar banho de balde. Aí... Exatamente. Chuveiro E aí, ali. vou te falar logo. Numa situação de pandemia que a gente tá, uma casa sem água é uma casa sem proteção. Porque eles não ensinam que a gente tem que lavar a mão, tem que se proteger, tem que lavar os produtos. Aí, ó, já tá na carta da Associação de Moradores. É isso aí mesmo, E agora mesmo que Jean vai tomar banho só dia de sábado em sábado. Não, hoje já... Sábado que vai ter feriado, não vai tomar limpinho, banho, não. Que minha mãe já deixa pronto, já deixa, como é que é o nome? Água da rua, que sai quase a maioria das vezes, só que sai bem fraca, já deixa os baldes já cheio, tá? Quando falta água. E aqui na laje é meio que uma luz natural e a água já fica quente, já é bom pra tomar banho, ó. Miserável. Pega o solzinho, insano. Aí só então, banhar. E aí o resultado dessa ação que você vai ter vai ser uma melhora no fornecimento de água. Isso se vocês ainda não forem, como que fala, indenizados pela falta de água. Melhora. Isso aí, rapaz, me mostrou de um jeito diferente. Hoje eu vou sair já coletando toda a informação. Vocês não têm grupo no WhatsApp ou alguma coisa assim dos moradores aí do bairro? Tem não. Tem que ver com sua mãe. Pelo que eu lembro, já foi o meu vizinho e minha colega. Eu não sei se é no bairro todo, mas na minha casa, do meu vizinho e do meu colega já faltaram água por causa desse mesmo problema. E eu achei que, tipo, não pagou conta, mas não, nada a ver não. Pois é. Aí, então, esse é um tipo de ação que é muito comum, que foi o que aconteceu com o Mãe Terra. Não sei se eu já contei para vocês. O Mãe Terra, quando ele se fundou, ele era uma associação de uma zona rural, de uma comunidade da zona rural. E aí lá não tinha energia elétrica. E aí o Altemar, que é o nosso diretor aqui, e o Elismar, que é o nosso presidente, eles fundaram essa associação para que a comunidade que eles moravam, que é o Rio do Sul... Daqui a pouco eu vou te dar um banho, porque esse microfone que é o Rio do Sul, indo para Eunápolis, para que a comunidade deles fosse contemplada com luz para todos. Então foi por uma falta de energia elétrica que eles abriram uma associação, fundaram, né? E que hoje é uma Mãe Terra, aí, completando quase 20 anos de história, com projetos sociais para as comunidades. Olha, muito tempo. Muito palmas. Muito tempo. Só que aí a gente focou em outras atividades, mas aí a gente ensina as comunidades a fazerem esse tipo de atividade, esse tipo de organização, porque ela é mais efetiva. E aí, como não temos mais alunos, não temos mais árvores para fazer. Mas no próximo encontro, que vai ser na terça-feira que vem, a gente vai aprender a elaborar um projeto. E aí vai ser bem legal. Vocês podem utilizar isso que vocês colocaram na árvore, ou vocês podem pensar em outra coisa. Então, se vocês quiserem nesse final de semana ir pensando em outras coisas que vocês podem fazer, pode ir pensando, anota, e aí na próxima aula a gente vai escrever um projetinho meio por cima. Eu vou explicar para vocês como que é um projeto, como que a gente destrincha ele, coloca valores, como que a gente concorre em editais para receber o dinheiro para executar essas atividades e tudo mais, tá bom? Tá. E Mariana, depois eu vou te mandar as fotos aqui da inauguração da cozinha industrial pra você ver. Vou mandar o vídeo, na verdade. Ai, o vídeo saiu lindo, lindo, lindo. Manda que eu mostro pro pessoal aqui do escritório. Tá bom. Tá bom? E aí, deixa eu falar mais um recadinho. Semana que vem a gente vai ter aula na terça, na quinta e na sexta. Terça comigo, quinta com o Guilherme e sexta de meio ambiente com a Priscila, tá bom? Eba. Certo.
Então, fechou. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Vou disponibilizar esse vídeo no YouTube mais tarde, caso vocês queiram ver de novo. Tá bom. Tá bom? Tchau. Bom, pessoal, tchauzinho. Tchau, beijo. Ah, faltou outra receita do miojo, né? Falando nisso. Tchau.